A pesquisa TV Globo Datafolha trouxe a intenção de voto para presidente de acordo com a região do entrevistado. Então eu vou para cá, porque o Yuri Pita, onde que vai ser? Vai ser aqui Vai ser aqui? Aí no Ledão. Então eu fico e você vem. É isso aí. Nosso... Aqui, informalmente chamado de Ledão, porque é uma tela Eles grande. falam assim, onde vai ser? No monitor? É no touch ou no Ledão? Exato, Dessa vez é no Ledão. Os nossos bastidores. Estamos aqui no Vai Ledão. lá. E, enfim, Datafolha que a gente viu sendo divulgado ontem à noite, a gente faz esse recorte regional que sempre é importante. Começando, eu sempre inverto a ordem aqui para deixar o Cláudio Cordeiro louco. Começando aí de perto contigo, Evandro. Centro-Oeste. Centro-Oeste, Norte, as regiões menos populosas do país. Essa situação de empate técnico que o Datafolha mostra, na verdade, é porque está, de fato, muito difícil para os institutos de pesquisa conseguir aferir, numa pesquisa nacional, esse recorte regional, que a amostra fica ainda menor. No caso da região Sul, o Sul equivale mais ou menos à soma do Norte e do Centro-Oeste. Então, a precisão começa a melhorar um pouquinho e mostra um pouquinho de vantagem para o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que isso tem vindo numa tendência e é esperado que Bolsonaro, na soma de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, consiga ter mais votos do que o ex-presidente Lula, mas com uma vantagem menor do que Bolsonaro teve em relação a Fernando Haddad de 2018. Aí a gente começa a chegar para aqueles campos que são mais fáceis de serem aferidos pelos institutos e vem mostrando alguma estabilidade. Região Nordeste, essa vitória bastante ampla do ex-presidente Lula em relação a Bolsonaro. A gente já falou bastante disso nas últimas semanas e é o que tem garantido, associado a essa vantagem numérica de Lula na região Sudeste, a maior das regiões, com mais de 40% dos eleitores, a vantagem que Lula apresenta no cenário nacional. E aí a grande questão é o que explica essa vantagem no Sudeste. De acordo com o Datafolha, uma vantagem que o Lula ainda teria nos 3 principais estados da região, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Há divergência nos institutos, principalmente relacionados a Rio de Janeiro e um pouco também relacionado a São Paulo, alguns institutos dando uma situação de empate técnico. O que tem predominado, embora a Datafolha tenha apontado uma redução da vantagem de Lula nesta edição, é a vantagem que o petista tem em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, 1/10 dos eleitores são mineiros. Ô Yuri, eu quero fazer uma pergunta. É mineiro, eu quero fazer uma pergunta bem rápida e básica também, olhando aqui essas cores, né? A gente percebe que na maior parte, ou eles estão praticamente empatados, como aqui, ou Jair Bolsonaro está à frente. E no estado de São Paulo, uma disputa bem grande, mas bem próxima também. Por que mesmo dominando em boa parte o Jair Bolsonaro, na pesquisa geral ele acaba ficando em segundo e Lula ainda com uma pontuação até relevante à frente? Indo além desses dados do Datafolha de hoje ou dos recortes regionais e pegando o que a gente tem de pesquisas estaduais, a gente tem, por exemplo, o Datafolha fazendo São Paulo, Rio, Minas, Genial Quest também fazendo São Paulo, Rio, Minas. O IPEC já fez uma rodada, pelo menos uma rodada em todas as 27 unidades da federação. Aí a gente consegue ter mais precisão. E o que acontece? Bolsonaro vai melhor em estados menos populosos, como, por exemplo, os estados do Centro-Oeste, alguns estados da região Norte, como Roraima, como Acre, e Lula vai melhor nos estados mais populosos. Nas pesquisas que foram feitas no estado de São Paulo, ou estão em estado de empate técnico, ou se algum está com vantagem, a vantagem é muito estreita. Só que como o estado de São Paulo é muito volumoso em número de eleitores, qualquer um ponto de vantagem, a gente está falando aí de algumas centenas de milhares ou até de votos. Isso faz diferença no cômputo geral. E no caso do Nordeste, essa é a grande vantagem. Lula lidera nos 9 estados do Nordeste e nos 9 estados lidera muito bem. Mesmo no estado do Ceará, que é um estado que Ciro Gomes conseguiu vencer em todas as 3 eleições que ele disputou. Mentira, 2 eleições. Então, agora me fugiu na memória. Não lembro se 2002 ele conseguiu vencer também. Mas, por exemplo, 2018, certeza que ele venceu no Ceará. Só que nesta eleição de 2022, Lula está vencendo no Ceará e com uma vantagem bem ampla em relação tanto a Bolsonaro quanto a Ciro Gomes. Raquel Landim também levantou a mão lá. Vai lá, Raquel. Queria fazer uma contribuição rapidinha. Ontem no Datafolha chamou muita atenção a queda da intenção de voto do Lula em Minas, embora ele ainda mantenha vantagem. Estava conversando com o pessoal por lá para entender o que explica. Tem alguns fatores importantes. Eleitor evangélico,
está chegando a mensagem do Bolsonaro em Minas. A campanha do Calil está enfrentando muita dificuldade de coordenação, de organização, etc. O peso do agronegócio, principalmente ali no Triângulo Mineiro, e a propaganda do governador Romeu Zema, que, segundo me relataram, está batendo muito forte na gestão do Fernando Pimentel. Sim. E isso atinge muito forte o presidente Lula, porque aumenta a rejeição ao PT. O Zema já está muito consolidado, né, como candidato. É claro que ele vai ali atacar o Calil, mas isso está sendo visto como quase que um ataque dele ao próprio Lula. E o que o pessoal que entende muito da política mineira está falando é o seguinte: pode não dar tempo do Bolsonaro virar Minas no primeiro turno, mas se seguir nessa toada e se Zema terminar a fatura no primeiro turno e apoiar Bolsonaro, e minhas fontes indicam que ele pode vir a fazer isso, ele pode se tornar um aliado importantíssimo para Bolsonaro no segundo turno. Ô Yuri, vamos olhar então para o Sudeste para a gente seguir na nossa análise. Temos os números aí, pessoal? Vamos dar uma olhada agora? Pode colocar a nossa pesquisa aqui. Que aí é o recorte pelos 3 estados, né? É isso? Isso, exatamente. Isso. São Paulo, Rio e Minas Gerais. E aí o Datafolha tem mostrado, tá vendo, mais ou menos, praticamente os mesmos números. Pouco muda, se levar em conta a margem de erro, fica tudo igual. O que chama atenção? Essa questão aqui do Rio de Janeiro, que no Datafolha está dando uma vantagem para Lula, mas já tem institutos que estão consolidando que houve uma virada, que Bolsonaro está na frente. Aqui essa vantagem, 10 pontos em São Paulo, é bastante coisa. Porque nós estamos falando de milhões de habitantes, né? São Paulo tem 22% do eleitorado do país. Fazendo uma conta rápida aqui, a gente está falando de 30 e tantos milhões de eleitores. Então, só fazendo 10 pontos, a gente está falando de 3 milhões. Claro, tem toda a questão da abstenção, etc, etc. E aí, Minas Gerais, que a Raquel mencionou, que ainda essa vantagem de 10 pontos ainda dá um conforto, mas essa situação política de Romeu Zema, o quanto ele passou a fazer muito mais ataques ao PT, embora não fale de Bolsonaro, mas reafirmando uma identidade antipetista, tem esse duplo efeito. Contém qualquer possibilidade de avanço maior de Alexandre Calil, lembrando que a gestão de Fernando Pimentel terminou muito desgastada, ele nem foi para o segundo turno na eleição de 2018, ficou muito mal, o PT saiu muito machucado da eleição de 2018 em Minas Gerais, e aí já pode eventualmente fazer alguns acenos para a questão do segundo turno. O grande ponto, a grande questão nisso é que Minas tem a história da situação fiscal para ser discutida. Aí ele vai comprar a briga com o favorito da eleição, ou ele vai apostar com tudo que Bolsonaro pode ser reeleito no segundo turno, ou ele vai preferir Ou ele será mineiro. Ou ele será mineiro, exatamente. Façam suas apostas. Isso tem que esperar para ver, porque vai ser um dos movimentos políticos mais importantes para 2022 e 2026. Acho que tem uma questão chave aí, é que se teremos ou não segundo turno em Minas. Porque se não tivermos segundo turno em Minas Gerais, é bem provável que ele fique quieto esperando que vá... Não acho, Renato. Vai acontecer. Normalmente a gente não concorda, mas não tem problema também. A gente... Ainda é um pouco incógnita, né, Raquel? Sim, mesmo na campanha bolsonarista, eles não têm certeza de se o Zema vai apoiar. Ninguém tem certeza, mas, minha terra... Conheço bem o povo lá. Só estou dizendo que não há certeza na campanha. Existe no empresariado mineiro, no establishment mineiro, um bolsonarismo muito forte. E o Zema é fruto desse establishment. Ele mesmo é muito antipetista. E eu acho que ele vai, acho que ele pode mergulhar fundo na campanha no segundo turno. Vai lá, Meirelles. Você disse que se ele fechar a fatura no primeiro turno, ele fica quieto. Eu acho que ele não vai ganhar nada. Objetivamente, do ponto de vista estratégico, eleitoralmente, ele não ganha nada, podendo se indispor com o futuro. Eu acho que ele ganha, porque ele se posiciona, e eu ouvi isso de um dirigente do Novo. Ao apoiar Bolsonaro e se posicionar contra Lula, a despeito de qualquer retaliação, ele se posiciona como um novo líder da direita. Ele não vai poder ser acusado de ter ficado em cima do muro. Mas talvez torcendo para perder. Porque aí ele vira o líder da direita, que tem o meio de ação, que tem o governo, com o Bolsonaro fora do poder, fazendo oposição, eventualmente, ao governo federal. Quer dizer, existe essa hipótese, mas é claro que é tudo uma incógnita. Agora, são 2 alertas para a campanha do Bolsonaro no Rio de Janeiro e em São Paulo. Cláudio Castro, pelo Datafolha, parou de crescer.
está envolvido num sucessivo, vários escândalos de corrupção consecutivos aí, do CEPERJ, do Washington Reis, que era o vice, agora o Alan Tornovski, o ex-secretário de Polícia Civil, que foi preso. Hoje saiu vídeo de uma delação premiada de um empresário falando do próprio Cláudio Castro, envolvendo ali num pedido de 2 contratos serem transferidos de subsecretaria para o ex-prefeito, para o então prefeito, né, Marcelo Crivella, em troca de voto, e aí nesses 2 contratos tinha sujeira envolvida. Tudo isso está pesando e o Marcelo Freixo fazendo uma campanha anti-bolsonarista, associando o Cláudio Castro a ele, da mesma forma que o Rodrigo Garcia, em São Paulo, associa ali o Tarcísio Freitas ao bolsonarismo e está explorando o episódio do Douglas Garcia, da intimidação à jornalista, e o vídeo hoje, né, do Tarcísio pedindo apoio ao povo de Alagoas para Fernando Collor de Mello, o ex-presidente empichado, representante ali daquele centrão ao qual Jair Bolsonaro se aliou. Então, Bolsonaro é bom ficar esperto. E é claro que é o reduto eleitoral dele, né? No Rio, o Sudeste ele está perdendo, é meio vergonhoso, porque em São Paulo, em 2018, ele ganhou bem, né? Do Fernando Haddad. Meirelles, 1 minuto e meio para sua tréplica. Não tem tréplica não, só um número. Na região Sudeste, o ex-presidente Lula tem 9 pontos percentuais na frente, segundo o Datafolha. Isso equivale a 6 milhões de votos, né? Então, é muita gente para mudar em 15 dias. Thaís Arbex, quero te ouvir também sobre essa situação aqui no Sudeste do país, tão importante para as campanhas que lideram hoje as pesquisas. Evandro, ontem a gente já falava aqui da demanda dos aliados do ex-presidente Lula em Minas para que ele voltasse ao Estado pelo menos mais 2 vezes antes do primeiro turno. A partir dos dados do Datafolha, esse pedido foi intensificado, porque há uma avaliação lá dos aliados que ele precisa abrir uma vantagem de pelo menos fechar, né, a eleição com pelo menos uma vantagem de 8 pontos percentuais em relação ao presidente Jair Bolsonaro, para que ele consiga garantir uma folga boa no Estado. Há, sim, essa percepção lá dos aliados de Lula, de Bolsonaro crescendo, de que essa campanha... ontem conversava com um importante político mineiro, dizendo que a campanha lá em Minas está, de fato, começando agora. Então, essa reta final, na avaliação dos aliados do PT lá, é muito importante. E aí há essa demanda para que Lula volte. Embora a gente saiba que o que a campanha quer? A campanha quer se concentrar em São Paulo, especialmente no interior paulista. E aí levar Geraldo Alckmin, fazer com que ele faça aquele giro tradicional dele, onde ele é muito bem conhecido e transita muito bem. Cine.